Amém? Diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se num mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aí o versículo 27 vai dizer assim: e aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perceba que aqui os discípulos, quando Jesus ele pede para eles entrarem no barco, com o destino também de atravessar para o outro lado, a Bíblia ela vai narrar que durante essa trajetória houve ali também uma grande tempestade. Ou seja, o momento ao qual eles passariam na trajetória deles também seria um momento difícil. Só que aí existia também um destino para eles chegarem, o outro lado. E aí veja que no meio dessa trajetória houve ali uma tempestade. Essa mesma tempestade também quis tirar o foco desses discípulos. Essa mesma tempestade também quis tirar eles do propósito deles. E é interessante que dentro desses 12 discípulos, pelo menos 3 ou 4 deles entendiam do mar. Me pergunte por quê? Porque alguns deles eram pescadores. Ou seja, quando você trabalha no mar, onde um ambiente ali, você já tem que estudar ele, você tem que ter ele estudado contigo. Então, os discípulos ali, pelo menos 3 ou 4 deles, deveriam saber, como era mais ou menos o mar. De fato é que chega uma hora do dia que o mar ele fica o quê? Mais agressivo, correto? Então os discípulos eles deveriam saber que durante a sua trajetória no mar, talvez poderia ter tempestade, talvez o mar ele poderia estar agressivo. Só que veja bem, os discípulos eles fizeram a mesma coisa que os 10 espias. Eles viram a tempestade, ao invés deles tomarem posicionamento e dizerem assim: não, eu estou na tempestade, mas isso vai passar. Eu estou na tempestade, só que existe um propósito, existe um destino para eu chegar. Eu estou na tempestade, tem aqui uma ventania, o mar está ficando agressivo, mas eu vou ficar tranquilo. Não, eles olham a tempestade e aí a opressão também já bate, o desespero já bate neles, já bate lá na porta. Eles já ficam já inquietos, e aí o que eles fazem? Eles descem até onde Jesus estava, acorda Jesus. Algumas traduções vai dizer assim, ó: Jesus, o Senhor não se preocupa conosco? Será que você tem entrado diante da presença de Deus em alguma adversidade e está tendo a coragem de chegar em Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor não se preocupa conosco? Será que você tem entrado em algumas causas, em algumas situações, você tem olhado para Jesus e falado assim: e aí, Senhor, o Senhor não se preocupa comigo? Poxa, mas está tão difícil aqui, eu estou sendo perseguido no trabalho, na igreja, a minha vida financeira está um caos, a minha vida de conjugal, de relação com o povo, com a minha família, com todos, está um caos, e o Senhor não se preocupa comigo? E aí olha o que Jesus vai fazer: ele se levanta, ele responde aos discípulos, ele se levanta e a Bíblia vai dizer que ele dá uma voz para o vento e para o mar, para a tempestade. E aí os discípulos vão dizer assim: que homem é esse, que até o vento, até o mar, a tempestade cessa? É interessante que os discípulos, eles conheciam o pastor Fábio, a Jesus. Só que o conhecimento que eles tinham dos discípulos era que Jesus ele caminhava, ele pregava o evangelho, ele curava, ele ministrava o povo, ele libertava, ele trazia milagre. Porém, eles não sabiam o poder tão intenso que Jesus ele carregava, quando Jesus ele manifesta o seu poder dizendo: ó, acalma vento, acalma tempestade, acalma mar, acalma tudo.
Eles tinham, o presbítero tinha um nível. E aí ao entrar naquele barco, eles tiveram, aí eles olharam e falaram, caramba, realmente o nível que eu estou é raso, perto daquilo que Jesus está fazendo agora. E eles ficaram impressionados, porque eles disseram, que homem é este? E aí eu quero te dizer algo. Quando alguma tempestade ela se levantar contra você, quando alguma adversidade ela se levantar contra você, quando você olhar para o lugar e ver algum empecilho ou alguma barreira se levantando, da mesma forma que eles se levantam contra você, eu vou dizer algo para você: Jesus, ele se levanta também. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu quero dizer algo para você. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você. Mas nessa noite, Jesus, Deus, ele tem se colocado de pé e ele está dizendo assim, ó: acalma a tempestade. Você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que Jesus, ele está entrando com providência em algumas situações da sua vida. Muitas das vezes você tem retrocedido por causa disso. Só que hoje Jesus está falando, ó, permanece que hoje eu estou entrando. E estou entrando não é para as coisas elas ficarem do mesmo jeito, não. É para elas ficarem de uma outra forma. Amém?